A nossa mensagem vamos encontrar em 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. Vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 1. Pois assim diz a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmão, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não em que credes é vão. Porque primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, porque sou digno de ser chamado, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Palavra do Senhor. Com o tema que nós temos para este mês de abril, Ele vive. Esta mensagem aqui em 1 de Coríntios 15, do versículo 1 até 10, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele faz um discurso diante de duas classes religiosas naquele tempo. As duas classes religiosas, que eram os saduceus e fariseus, eles brigavam por este sentido de que a classe mais baixa, a mais populosa das massas, que é fariseu, acreditavam na ressurreição. Mas a classe mais alta, que é dos saduceus, não acreditavam na ressurreição. E foram vivendo assim esse período todo em que Jesus teve cá na terra trabalhar. O apóstolo Paulo, tal como ele mesmo disse que eu não merecia, no versículo 1, ele faz essa abordagem para mostrar a estes dois grupos religiosos, de uma forma a lhes confrontar para mostrar a verdade, a essência da verdade de Deus, mostrando primeiro que este evangelho que eu estou a vos anunciar, primeiro, eles já partilharam deste evangelho diretamente com Cristo presente. Cristo presente já havia esses conflitos desses dois grupos, brigavam por Jesus porque Jesus pregava da ressurreição dos mortos, o que a classe alta, a classe dominante na altura, não permitia e nem aceita que há a ressurreição dos mortos. Mas Paulo aqui diz, eu que não merecia, este evangelho que eu vos prego,
É o mesmo evangelho que vocês já têm. É o mesmo evangelho que vós crestes. É o mesmo evangelho que vos salvou, caso vós crestes verdadeiramente. Esse é o sentido, quando ele diz, caso que vós não o reterdes em vão. Porque uma coisa é ouvir e aceitar, outra coisa é ouvir e não aceitar. Ele enfatiza esta parte. Mas atenção, atenção. Primeiramente, eu, como Paulo, vos entrego aquilo que eu também recebi. O que eu recebi? São as Sagradas Escrituras. É o Evangelho. Porque Paulo, até há certas passagens dele, que ele fala com uma autoridade. É que o Evangelho que eu prego não o recebi em homem algum, mas eu recebi diretamente a Jesus Cristo que me apareceu o caminho de Damasco. Eu, o que recebi é que vos entrego, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Desde então, vocês têm essa mensagem, receberam aos demais anteriormente. Segundo, que Cristo foi sepultado. No terceiro dia, ele ressurgiu. No terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Mas, para concretizar que ele vive, começa a citar testemunhos oculares que viram Jesus Cristo. Ele apresenta testemunhas oculares. Não só pelas Escrituras, para que vocês não banalizem o Evangelho, não só pelas Escrituras, mas tem testemunhas oculares que viram Cristo ressurgido, Cristo ressuscitado dentre os mortos. No terceiro dia, apareceu a ceifa, apareceu nos 12. E como não bastasse, uma vez foi visto por mais de 500 irmãos. Dentre esses 500 irmãos, ainda alguns deles vivem, alguns é que não vivem. E não só, Tiago também viu Jesus Cristo e apareceu a todos os apóstolos. Irmão, Paulo cita essas pessoas para poder reforçar, para poder enfatizar fortemente a existência de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele vive, irmão, ele vive porque foi visto por estas pessoas. Por estas pessoas. Por último, é quando ele apareceu a mim. Como coisa abortiva. Coisa abortiva é uma coisa inesperada, uma coisa que surge fora da hora, fora do tempo. Por isso que ele disse, eu não merecia, mas mereço pela graça de Deus. São provas que Cristo vive, Cristo não está morto, ressurgiu. Se nós formos para Lucas 24, no versículo 5, há um relato, a partir do versículo 1, quando as mulheres madrugam para ir ao sepulcro e ir balsamar, colocar as especiarias, pelo caminho murmuravam, se quem poderá nos ajudar a revolver aquela tamanha pedra que está na porta. Mas metros antes viram que a pedra estava revolvida. Espantadamente, aproximaram. Viram, o corpo não estava lá dentro. O corpo não estava lá dentro. O que nos prova que Cristo ressurgiu? Cristo ressuscitou por quê? Aquilo que era a riqueza naquele tempo no Médio Oriente, que eram os lençóis de linho, lá estavam. Ninguém poderia roubar um cadáver, para nada poderia lhe servir. Pois essas mulheres ali admiradas, os dois anjos, a Bíblia diz os dois varões, vestidos de branco,
pergunta. Olha, o versículo 5 diz a eles: por que vós procurais o vivente entre os mortos? Por que vós procurais o vivente entre os mortos? Outras traduções diz por que vocês procuram Jesus Cristo. Ele não está, ele ressuscitou. Assim, diversas traduções explicam claramente. Ele não está, ele vive. Jesus Cristo vive. E no versículo 13, temos uma outra prova, onde começa o relato de 2 discípulos a caminho para o Emaús, a aldeia de Emaús. Essa aldeia de Emaús, que distava 60 quilômetros, ele andando, os dois, a conversa era aquilo que aconteceu com Jesus Cristo na sexta-feira, foi sepultado, sábado, domingo ressurgiu. Eles todos atônitos começaram a andar, esses dois, pelo caminho, a lamentar, a fazer a pergunta um do outro. Irmão, Jesus Cristo aparece a eles e pergunta: o que vós estão tratando? Que conversa é esta? Vocês se perguntam um ao outro. A resposta de um deles, sobretudo Cleópatra, eu imagino que eles estavam, quer dizer, fazendo esta leitura, dá-me a impressão que Cleópatra estava chateado com o tipo de pergunta de Jesus. És o único estrangeiro que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? E ainda Jesus vai um pouco mais. O que é? Quais são as coisas que estão a acontecer aqui em Jerusalém? E eles dão todo o relato a Jesus. 60 quilômetros, andar a pé, foi uma conversa longa. As vistas dele estavam todo enversado, tapado, cegado, que não estavam a ver, não estavam a reconhecer que estavam a andar com Jesus. Jesus vive. A condição destes dois discípulos, caminho de Emaú, falando, andando com Jesus, nem percebiam que estávamos com Jesus, é a condição de muitos hoje por este mundo. É a condição de muitos por este mundo. Por quê? Muita gente confunde com as suas condições sociais, com as suas posições sociais, enfim, posições políticas, isso tudo cegou a mente das pessoas que, mesmo eles, sendo pessoas sãs, ignoram a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não desampara ninguém. Jesus Cristo anda com todos quanto precisam. Só que há muita gente, mesmo estando com Jesus, não percebe que estão a andar com Jesus. Assim como esses dois discípulos, andando com Jesus, partilhando conversa com Jesus, nem estão a dar conta que estão a andar com Jesus. Quantas pessoas hoje lhes falarem de Jesus, o santo vivo, dono da vida, eles ignoram, estão cegados. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a mente das pessoas de forma a não aceitar nem reconhecer a existência de Jesus Cristo no mundo. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo andou com esses discípulos até a aldeia de Emaús. Mas Jesus, fazendo-se como alguém que mais vai distante, eles pediram: não, o sol já se dispõe, melhor ficar aqui conosco. Jesus aceitou. Entraram numa casa. Após ter orado, no partir do pão, só assim que os olhos abriram, que era Jesus com que eles estavam. Só assim que os olhos abriram, crostas caíram, a mente abriu. Finalmente partilhamos a conversa com o Mestre. O nosso Mestre vive. Jesus Cristo vive.
Ele vive. Ele que habita nas nossas vidas. Ele que habita nas nossas vidas. Logo que esses dois discípulos despertaram, viram que era Jesus, o reconheceram, ele automaticamente desapareceu. Ele automaticamente desapareceu. Olha que Jesus, ao aparecer, a vida de Paulo, como ele diz, derradeiramente, por último, apareceu a mim, a uma forma abortiva. A humildade de Paulo é uma humildade fora de série. Uma humildade fora de série. Cada um de nós hoje, na idade que nos encontramos, na idade que eu me encontro, eu tenho um passado antes de Cristo, antes de ter Jesus Cristo, eu tenho um passado que não seja um bom passado, passado ruim. Um passado ruim. Nós todos, cada um tem o seu passado ruim. É que, às vezes, graças a Deus, conseguimos dar este testemunho. Mas muitos não conseguem dar esse testemunho. E eu aqui sinto-me tocado a humildade de Paulo. Eu não merecia ser chamado apóstolo. Eu não merecia ser chamado apóstolo. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Que humildade! Que humildade! Eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, mas trabalhei muito mais que todos eles. Graças a Deus. É bom nós que estamos a partilhar esta palavra. Pastor Júnior, muito obrigado pelo tema escolhido. Ele vive. Não só Jesus Cristo, ele vive. Nós testemunhamos, vimos testemunhos oculares. Agora vamos pegar uma outra evidência. Jesus Cristo vive, sim. Será que vive também em mim? Vive aos meus irmãos? Se Paulo dá esta graça, é porque, ao lhe aparecer pelo caminho de Damasco, na missão de Saulo, ir perseguir a igreja, Saulo de Tarso, Cristo é revelado. Quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Pois a Escritura diz, o versículo 15 todo de 1 de Coríntios está relatado a vida toda de como a vida é em relação da ressurreição. Paulo, recebendo Cristo, porque ele vive, e a graça de Deus o chamou, ele começa a trabalhar com Cristo, por isso que ele disse, eu sou o último, sou o pequeno, entre os demais que conviveram com Cristo. Essa força com que ele trabalhou é porque o Cristo vivo está agora a viver em Paulo. Por isso, muitas vezes ele diz, não é só eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. O mesmo nós também podemos dizer. Ele vive. Se a gente passarmos em certas adversidades da vida, em certas turbulências da vida, em certas questões da vida, tudo aquilo que nós conhecemos, que nos aflige, que nos aperta, que perturba a nossa vida, é que Cristo vive em nós, esse faz-nos vencedores. Cristo vive e ele vive em nós. Vive em nós como? Vive em nós desde que o aceitamos, desde que o recebemos. Esta é a nossa certeza absoluta, essa é a nossa confiança de que ele não só vive pelas Sagradas Escrituras, mas também vive em nós. Agora aqui é tratar de nós, é tratar de mim.
E eu também digo, graças a Deus, que a graça de Deus me abrangiu e que tenho Cristo agora vive em mim. Todas as situações, por mais apertadas que sejam, quando eu não suporto, quando eu não consigo, eu devo parar e devo sentar e dizer assim: eu tenho alguém que vive em mim que nada desconsegue. Eu tenho alguém que vive em mim que nada desconsegue. É a ele onde eu devo repousar. Eu quero contar uma experiênciazinha vivida em Angola. Eu tenho um irmão da igreja, ele é de uma outra igreja, mas somos da mesma denominação. Então, há 3 anos atrás, o governo teve a fazer a reconversão de carreiras. Reconversão de carreiras, ele estava a qualificar os funcionários para aumento de salário. Então, ele é professor, ele teve a ganhar um salário mínimo e teve a vida dele normal, enfim, tem transporte e estava a conduzir a casa dele tudo bem. Mas só que, nessa atualização, o nome dele não vem. Reclama a primeira, a segunda, a terceira vez, o nome não vem e os outros já estavam a ganhar bem. Ele é muito entristecido, muito triste mesmo. A esposa dele olhou para ele e disse: oh, estás triste por quê? Não, estou triste porque é a terceira vez que estou a reclamar, o meu nome não é requalificado, estou sempre num salário anterior, os outros já estão a ganhar bem. A mulher olhou para ele, a esposa olhou para ele e começou a rir. Disse: estamos a viver quanto tempo? Estamos a viver em cima de 20 e tal anos. Ok. Em cima de 20 e tal anos, esposo, você sustentou a sua casa com que salário? Com o salário que estou a ganhar atualmente. É pouco, não é? Sim. Mas conseguiste ou não? Conseguiste. Você conseguiu conduzir o seu lar até hoje que estás a falar comigo? Sim. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Com pouco salário você viveu, estás a viver com a tua família, que sou eu e os filhos. Com pouco salário. Por que você, diante de Deus, estás a ficar triste porque o teu salário ainda não foi aumentado? Tu sabe como Deus prova os seus filhos? Sabe como Deus prova os seus filhos? Propositadamente, Deus está a fazer escapar o seu nome para o seu salário não ser requalificado, para ver a sua fé. Para ver a sua fé. Não é motivo de tristeza. O irmão levantou, olhou na esposa, depois voltou a ajoelhar a pedir perdão a Deus e agradecer à mulher por este despertamento. Por esse despertamento. Cristo, você vive com Cristo. Por que leva o peso como não tivesses Cristo? O que não consegues, entrega a Cristo Jesus. Ele conhece os nossos caminhos porque ele vive, ele é da tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Ele vive e peleja por nós. Vive e peleja por nós. Então, não temamos, não desfaleçamos, não tenhamos dúvida. Tirarmos a incredulidade, coração da incredulidade, mas será? Não é para cristão. Será não é para cristão. Nós temos a certeza que ele vive. Temos várias e várias provas. Várias e várias provas. Primeiro mesmo, são as mulheres que foram, não encontraram. Os 2 discípulos. Depois ele passa o recado. Diga que, meus irmãos, nos encontremos a Galileia. Até o Tomé que teve dúvida. O Tomé que teve dúvida. Jesus lhe disse, aproxima-me a mim. Toca no meu lado, onde entrou a lança. Vê as minhas mãos, sinais de pregos. Tomé confessou. Meu Deus, meu Deus. E ele disse, bem-aventurado
aqueles que aceitam sem me ver. Bem-aventurados que aceitam sem me ver. Porque a fé é o fundamento da certeza das coisas que não se vê. E essa é a nossa base de que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. E vive nas nossas vidas. Vive na nossa vida. Devemos levar este evangelho para todos. Devemos pregar este evangelho, enfatizar a ressurreição de Cristo. Ele vive. Ele está em nós por intermédio do Espírito Santo. Ele é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Queridos irmãos, devemos enfatizar essa palavra. Uma palavra tremenda. Uma palavra que mexe. Eu vivo com ele, ele vive, está em mim, está na minha família. Oh Deus, ajuda-nos a despertar, que não sejamos como os 2 discípulos caminho de Emaús. O mundo está declinado. O mundo está declinado. As vicissitudes da vida estão a fazer muita gente a duvidar de Cristo, a duvidar da pessoa de Cristo, ou a duvidar do cristianismo. A carência, as dificuldades, a baixa economia pessoal está a fazer as pessoas a duvidar da pessoa de Cristo Jesus. Mas ele vive. Ele vive. Avise-nos, meus irmãos, para nos encontrarmos na Galileia. E lá eles, no quarto fechado, com medo dos fariseus e saduceus, portas fechadas, como ele já tinha herdado o corpo celestial, sem a porta abrir, ele apareceu e diz: a paz seja convosco. Apareceu no seio dos discípulos. Ele vive. Ele vive. Até quando ele subiu? Até quando ele subiu? Ele diz, de jeito, os anjos disseram: por que vocês estão de olhos fitos lá na nuvem? Este Jesus que vocês estão a vendo subindo, do mesmo jeito verão ele a descer sobre as nuvens. Vir buscar a sua igreja, vir buscar os seus filhos, vir buscar os vitoriosos. Irmãos, ele vive, ele virá buscar a sua igreja, porque assim ele prometeu. E uma da natureza do nosso Deus é o cumprimento das suas promessas. O que Deus promete, ele faz. E prometeu Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Se nós vivermos com ele, se nós aceitarmos viver com ele, ele virá à nossa busca. E nós subiremos. Entraremos nas bodas para recebermos os galardões, segundo o trabalho de cada um. Ele vive. Nesse discurso do capítulo 15, onde o Paulo, avançando, ainda diz a estes homens: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Porque toda a nossa pregação, todo o nosso evangelho tem a base em dizer que Cristo vive. Se isso não for, até nós mesmos nos tornaríamos falsos testemunhas do evangelho. Nos tornaríamos falsos testemunhas do evangelho. Mas como ele vive, não somos testemunhas falsas, somos testemunhas verdadeiras. Mas ai de quem
ai de quem cair do lado dos saduceus que não aceitam, não permitem que há a ressurreição. E alguém perguntou se os mortos com que corpo hão de aparecerem. Mas os mortos com que corpo hão de aparecer? Onde ele usa o exemplo de um grau, de um cereal, caindo à terra, tem que morrer para que brote e dar outros cereais. Nossos corpos têm uma única condição: serem transformados a corpos celestiais. Corpo de carne e sangue não herdará o céu, mas é corpos celestiais. Corpos celestiais. E estes corpos celestiais, a condição é agora aceitar que Cristo vive e vive em nós. As feridas, as adversidades, as doenças, tudo quando mais sofremos com Cristo, isso nos torna uma passageira, uma coisa ligeira. Uma coisa ligeira, porque até aqui na Terra, somos sujeitos a essas coisas todas. Porque este não é o nosso lugar. Aqui na Terra somos sujeitos a essas adversidades todas. E é importante que isso passe em nós. É importante que isso passe em nós, porque estamos na Terra. Estamos na Terra com a confiança. Com a confiança de que eu tenho Cristo, Ele vive em mim, então eu tenho o caminho livre. Quando Ele vir buscar a igreja, eu com Ele irei. Tenho essa certeza absoluta, também com meus irmãos. Cada um de nós que tem esta bandeira, este triunfo, esta decisão de que Cristo vive e vive em mim, eu vivo segundo Cristo, não eu. Este é verdadeiro cristão. Para nos distinguirmos de religiosos, para nos distinguirmos de religiosos, precisamos que Cristo viva em nós, para que sejamos cristãos, como aqueles primeiros cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos porque seguiam a Cristo, aceitaram a Cristo e faziam o mandato de Cristo em forma pejorativa. Lhes apelidaram o nome de cristão, porque seguiam Cristo. Somos cristãos porque seguimos Cristo, Ele vive em nós. É a reflexão de nós todos, é a reflexão de cada um de nós, é que Cristo viva em nós para todo sempre, até que Ele venha nos buscar. Em nome de Jesus, que sejamos abençoados de hoje para todo sempre. Amém.